Oiê, bom dia! Começando mais uma semana e a gente já começa nesse ritmo assim de energias boas, de alegria e a gente juntos aqui que eu amo vocês. Vamos começar nosso sininho e hoje eu tava pensando assim para que tivesse uma harmonia entre o que a gente sente lá dentro do nosso coração e aquilo que a gente consegue expressar exteriormente. Então, que essa harmonia seja uma verdade absoluta, o que está aqui dentro com o que a gente está mostrando do lado de fora. Faz sentido? Vamos lá? Então, respira fundo, pensa nessa harmonia que vem de dentro para fora, que eu até falei esses dias, e vamos tocar o nosso sininho. Muito gostoso, né, gente? A gente começar o dia assim e eu tô aqui todo felizinho com a minha casa, namorando ela. Até tava pensando sobre prioridade, sabe? Porque, cadê você? Deixa eu colocar pra alto aqui. Desculpa. Olha esse sol, gente. Ah, eu amo. Bom, eu tava pensando aqui sobre essa história de prioridades, né? Porque eu tava. Agora acho que tá um pouquinho mais tarde do que eu tô acostumado a gravar pra vocês. Mas é porque eu tava olhando um cactus que eu tenho ali, e aí um desses cactos, assim, ele tem um monte de cactos assim, né? E um deles caiu, assim, e aí eu fui ver o que tinha acontecido e ele tá assim todo molinho na base, ou seja, eu acabei dando mais água do que um cactus precisa e pode suportar. Isso é o que é um problema. Então o que era para mim mais importante agora? Eu gravar aqui, eu salvar meu cactus e botar ele rapidinho num sol, alguma coisa, porque enfim, foi um erro meu, né? Não tinha que ter colocado tanta água assim. Então eu tava lá cuidando dele. E aí eu lembrei, falei, nossa, interessante essa questão de prioridades, né? Coisas que a gente realmente considera nesse momento alguma coisa que você precisa fazer primeiro. Tipo a vidinha do cactus ali. Era muito mais importante agora do que atrasar 5 minutos, sabe? Isso foi muito interessante. E me lembrou uma história que eu até conto no livro, e aí eu vou contar aqui mais ou menos para vocês, que é o dia que eu cheguei nessa pia e tava lotada de formigas. Presta atenção no que eu vou te contar agora. Chego eu de manhã, um dia aqui para tomar café, preparando para o café com o Luffy aqui com vocês. Aí eu pego um prato que estava em cima da mesa que eu tinha deixado ali, lotado de formigas. Mas umas formiguinhas assim, umas coisinhas minúsculas de pequenininhas, sabe? Bem pequenininha mesmo. E aí eu olhei e falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Que audácia! Não sei o que, não sei o que. Qual que é a nossa primeira reação sua, de qualquer pessoa, eu acho que a gente teria com essa história, que foi a primeira reação que eu tive. Vou pegar esse prato com a mão, vou enfiar debaixo da torneira e vai toda essa formigaiada toda pelo ralo. E aí eu pensei imediatamente, será que eu tenho aqueles remédios de formiga que você coloca nos cantinhos lá para onde o caminho da formiga, para que elas morram todas lá no ninho dela, lá na casinha delas? Na hora que eu estava prestes a fazer isso, eu olho para aquelas formiguinhas e falo assim, se toca, cara. Acorda. Acorda. Como que você vai matar essas formigas todas, sendo que a culpa é sua? Foi você que deixou o resto da sobremesa ali. Foi você que deixou sem lavar o prato. Elas só sacaram, ai meu Deus, o banquete. E vieram atrás do banquete que eu tinha deixado. Então, nesse momento, é a hora que a gente olha e pensa assim, o que eu estou fazendo no mundo? Que reações eu estou tendo na vida? Que causam outras reações ou que causam outras coisas e que eu acho que a culpa é do outro. Sem entender que eu sou o causador da história. Então, eu não sei se eu já te contei esse caso da formiguinha aqui ou não. Porque às vezes eu posso lembrar da mesma coisa. Mas o que eu quero te dizer agora
é que nós somos geradores do nosso mundo. O nosso pequeno entorno, aquele pequeno mundo que gira em torno da gente, eu não estou falando assim do mundo inteiro, apesar de que tem uma influência nisso também. Mas o nosso mundo imediato que te cerca, você é o causador. É o famoso se eu mudar, o mundo muda ao meu redor. Então, assim, na hora que eu cheguei, entendi que quem tinha causado tudo aquilo era eu, ou seja, eu deixei a sobremesa, eu não lavei o prato, eu não limpei aquela pia, eu deixei aquele trem lá da noite pro dia. E aí, o que elas fizeram? Nada, elas só fizeram o que elas têm que fazer na vida, que é poder arranjar comida. Elas sentiram que tinha uma comidinha ali. E olha que interessante, como é que essas meninas sabem que tem ali? Então, um sistema super avançado de detectar cheiro de alguma coisa. E aí elas foram fazer o que elas tinham que fazer. Tá tudo certo. Mas eu ia matar uma chacina de formiga por minha culpa. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena, até pra gente começar a semana falando assim, o que às vezes eu estou julgando uma pessoa, às vezes eu estou eliminando e estou, sabe, sendo assim, radical com aquela pessoa e estou, tipo, enfim, sendo julgadora mesmo daquela pessoa, sendo que, se você for olhar mais a fundo, é você que é o causador daquela história. Eu tenho essa história comigo. Eu sempre acho, quando acontece alguma coisa, eu sempre acho assim, gente, mas eu não vou colocar culpado porque a situação não é essa, mas assim, eu sempre fico pensando assim, eu sou o gerador dessa história. Então, o que eu tenho que fazer para mudar? Em vez de ficar culpando o outro. Olha que doido. Né? Então isso é muito importante da gente entender. É muito importante a gente começar a assumir para dentro da gente mesmo quem é que está sendo realmente o gerador de alguma coisa. Ah, fulano foi um estúpido, foi um grosso, foi não sei o quê. O quanto eu tenho de participação nessa história, o quanto eu permiti isso, o quanto eu criei uma história, um histórico, alguma coisa que levou a esse ponto dessa pessoa ter essa liberdade. O quanto daqui pra frente eu vou ter liberdade, porque daqui pra frente nunca mais eu deixei um prato ali sujo pra vir formiga. E adivinha o que aconteceu? Não vieram mais. Precisei matar, fazer uma chacina, acabar com a raça delas? Não. Eu só precisei mudar a minha atitude, que estava errada. Compreendeu? Então, assim, é muito interessante, gente. Presta atenção nisso. Antes de você julgar, meter o dedo na cara, falar, presta atenção. Mais uma vez, ontem eu publiquei um vídeo também, que é um vídeo na Rússia, a coisa mais maravilhosa do mundo, aquela casa, talvez a casa mais louca, mais linda, mais maravilhosa, espetacular de arquitetura que eu te mostrei. E aí tiveram, graças a Deus, acho que já são quase 600 comentários, deve ter tido assim, tipo, 2, 4, sei lá. Comentários falando assim, como assim, você tá lá na quarentena? Eu falei, gente, isso não está acontecendo. A pessoa não... gente, peraí, tá todos os aeroportos fechados, eu tô há 40 dias dentro da minha casa. A pessoa, ela não tem a capacidade de prestar atenção e ver que o metrô, todo mundo no metrô sem máscara, tudo aquilo foi gravado. Não. Mas eu achei que a culpa era minha. Devia ter colocado um anúncio bem grande, assim, eu pulando, assim, dizendo, olha só, eu tô dentro de casa, estou na quarentena. Porque as pessoas não vão parar para pensar. Então, assim, estou falando de uma porcentagem de menos de 1%, né, que falou isso. Mas, presta atenção se você não está julgando antes. Se você não está olhando e falando assim, peraí, deixa eu olhar para mim. Será que eu não estou tendo o olhar de enxergar detalhes que não... ele que tinha que ter me dito, eu não precisava... Não, aí você está considerando que a sua mente é menos capaz? Não, você olha para ela, mas aí vem um outro ponto que é interessante. Nós não podemos achar que a pessoa tem que pensar com a sua cabeça. Ela tem que pensar com a cabeça dela. Então, assim, são várias coisas que nós começamos a parar para pensar nesse entorno de que nós somos o gerador da história. Então, se você quer ter o seu mundo diferente, se você quer mudar alguma coisa, se tem alguma situação que está te desagradando, se tem alguma coisa que você gostaria que melhorasse, adivinha quem é que vai ter que fazer a primeira mudança? Você. Eu, por exemplo, fui lá no canal hoje de manhã e já escrevi bem grandão. Este vídeo foi gravado antes da quarentena.
Eu lavei o prato da formiguinha. Eu fiz não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe, assim, tipo, eu não fico ali, tipo, falando que a pessoa tá errada, que a formiguinha tá errada, que não sei quem tá errado. Não, gente, deixa eu fazer a minha parte aqui e o resto caminha, porque você tem essa certeza de que você gera essas histórias. Ou seja, cuidado aí com as formiguinhas da sua casa, não vai colocar a culpa nelas, limpa melhor a casa. Cuidado com as pessoas que você está julgando, leia melhor, veja as coisas que você está vendo para ver se realmente merece todo esse julgamento. Ou ver se, enfim, é isso, a gente vai levando a vida. E aí quando você vê, você entende que quem é o controlador e o gerador das boas energias da sua vida é você. E isso é mágico. Isso era tudo, tudo que você queria. Ser a pessoa que gera a sua própria vida. Então você pega e faz o quê? Gera coisas boas, energias boas, momentos bons, só coisas positivas. Você pode fazer isso. Sabia? Bom dia! Uau!